Salve Manifest! Vocês estão bom? Sim? Amém? Eu estou sentindo meio vazio, não tem nenhum fundo, nenhuma, sei lá, parece estar fartando alguma coisa. Feche seus olhos em nome de Jesus, mais um minuto. Bem, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento até aqui, Pai. Te agradecemos pela sua misericórdia, pela sua graça. Sabemos que cada um daqueles que estão aqui nesse momento, eles estão aqui porque o Senhor, o teu Espírito Santo, os guardou até esse lugar, até essa casa. Pedimos que o Senhor continue nos guardando, Pai, nesse momento. Guardando de toda e qualquer distração, guardando de todo o atrapalho, qualquer coisa que venha a querer tirar o foco da tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos escutar aqui, desse altar, Senhor, somente aquilo que provém do teu trono, Jesus. Nós não queremos que sejam palavras de homem, palavras vãs, mas somente palavras que de fato saiam da tua boca, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem tiver no som, me dá um pouco de retorno aqui na frente, só, por favor. Amém. Só um tequinho. Aí, acho que deu. Se tiver com sua Bíblia aí, abre lá em João, capítulo 15. A partir do versículo 18, a gente vai ler. E diz lá em João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Até aí. Você sabe que nós vivemos num país em que somos privilegiados, de certa forma, né? Pelo menos o Brasil é um país em que você, por professar sua fé, simplesmente por dizer que é cristão, ou qualquer coisa nesse sentido, você não vai ser perseguido até a morte. Pelo menos não a princípio, né? Então você tem total liberdade para sair aí na rua e começar a gritar a palavra de Jesus tranquilamente, que provavelmente não vai acontecer nada de ruim ou de tão ruim com você, né? Pode ser que alguém não goste, tudo bem, mas provavelmente você vai passar bem, vai voltar bem para sua casa no final do dia. Nós vivemos uma certa liberdade religiosa. Se nós compararmos o Brasil a países do Oriente Médio, a países da Ásia, está dando um pouquinho de microfonia aqui, acho que pode abaixar, não tem problema. Se nós compararmos o Brasil a esses países dessas regiões, nós vamos perceber que nós estamos num lugar maravilhoso nesse sentido. Aqui a gente não vê ninguém sendo decapitado, ninguém sendo esquartejado, qualquer coisa nesse sentido, por conta de ser cristão, né? Bom, quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, existem dois contextos em que a gente pode enxergar ele, que a gente pode olhar para ele. O primeiro é um contexto local e momentâneo ali, em que Jesus ele sabe que vai ser perseguido, sabe que vai ser torturado, sabe que vai ser morto, e ele está dizendo especificamente para aqueles apóstolos ali que estão com ele. Está dizendo, se vão fazer isso comigo, vão fazer com vocês também. E aí se você for procurando e tentando acompanhar a história de todos os apóstolos, você vai ver que a maioria deles, de fato, passou por aquilo que Jesus estava dizendo que eles passariam. Foram perseguidos, foram mortos à espada, crucificados, e enfim.
Mas existe um outro contexto em que a gente pode olhar para essa passagem, que não é o contexto local e momentâneo, mas é um contexto atemporal, um contexto que se estende, não para aquele momento especificamente, mas para os dias de hoje também, e para os dias que virão, e para os dias que passaram. Jesus deixa claro que se os seus discípulos de fato forem dele, eles sofrerão as mesmas coisas que ele, e serão perseguidos assim como ele, e isso num contexto atemporal, geral, nos dias de hoje. E aí a minha pergunta para concluir essa introdução aqui é a seguinte, e você pode pensar nisso: você tem sofrido por Cristo? Você tem sofrido pelo Evangelho? Lá em Atos capítulo 5, não precisa abrir, nos últimos versículos, a gente vai ver um relato de que Pedro, com outros discípulos ali, eles estavam pregando e levando a mensagem do Evangelho. Só que os doutores ali do Sinédrio, eles estavam muito irados com isso e muito bravos. E em algum momento eles prendem esses discípulos, juntamente com Pedro, e eles açoitam, castigam, torturam esses homens. E por um intermédio ali de um outro doutor que simpatizava com eles, eles são soltos, mas eles sofrem antes. Eles são torturados, espancados antes. E aí lá em Atos a gente percebe que está exatamente escrito assim, que os discípulos, eles se alegraram por sofrerem, por serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Imagina essa cena, né? Imagina isso, cara, você, sei lá, está aqui na igreja e de repente um grupo entra aqui e começa a bater em todo mundo e amarra todo mundo e faz coisas absurdas e cruéis com todo mundo. E aí depois que eles vão embora, a gente fala assim, glória a Deus, cara, nossa, tô feliz por isso. Dá para imaginar um negócio desse? É absurdo, não é? Não é absurdo? Não dá para imaginar. Mas foi isso que aconteceu. Os discípulos, eles se alegravam porque estavam sendo perseguidos. Eles se alegravam porque estavam sendo açoitados, torturados pelo nome de Jesus. Quando eu me converti, quando eu comecei ali a dar os primeiros passos com Jesus, eu lia esse trecho e eu pensava, uau, nossa, eu quero sofrer por Jesus. Eu quero me alegrar em sofrer por Jesus. Eu quero ser perseguido. Isso é muito bom, deve ser muito bom. Só que eu ficava frustrado, porque isso não acontecia. Eu não era perseguido. Ninguém me odiava. Todo mundo me achava gente boa. E isso aí, cara, beleza. E aí eu via outras pessoas, outros homens, outras mulheres, falando assim que, nossa, na faculdade tá tenso, na escola tá tenso, porque as pessoas estão me ignorando e as pessoas não querem mais conversar comigo, elas estão me evitando porque eu me posicionei diante de alguma coisa, diante da palavra de Deus. E eu olhava e eu pensava assim, poxa vida, por que não acontece isso comigo? Por que eu não sou perseguido? Que doideira, né? Que besta, cara. Eu ficava frustrado mesmo. E existe algo em comum entre todos os grandes nomes, todos os grandes heróis da fé na Bíblia. Existem algumas coisas em comum, mas especificamente duas coisas que eu quero trazer aqui. Primeira, eles sofreram pela palavra de Deus, amém? Cara, se pegar qualquer um que tem alguma relevância ali, que você se lembre do nome dessa pessoa porque está na Bíblia, todos eles sofreram, todos eles. Não teve nenhum que a história dele está ali só para mostrar quão abençoado e maravilhoso ele foi. Não, todos eles sofreram. E uma outra coisa que todos eles fizeram, todos eles se posicionaram diante de alguma coisa, sem exceção.
E eu ficava frustrado porque não era perseguido, frustrado porque as pessoas não me evitavam, frustrado porque as pessoas sequer percebiam que eu era crente, mas mesmo assim eu não me posicionava. E era isso que estava faltando, na verdade. Não é segredo, você sabe que nós estamos numa geração que, sem sombra de dúvidas, assim, não sei, pode ser que as gerações anteriores falavam isso também, mas a geração, ao meu ponto de vista agora, é a mais depravada e deturpada e, nossa, destruída até os dias de hoje. Desde os primórdios é a pior até agora. Concorda comigo ou não? E cara, de repente, tudo o que existe hoje virou questão só de opinião. Assim, não interessa mais se você está dizendo que é certo ou errado, é a sua opinião. E a minha pode ser diferente. E tudo é assim hoje em dia, tudo. Cara, se você, sei lá, se for para um país onde, sei lá, Índia, onde você pode casar crianças com homens adultos, as pessoas vão dizer que você não tem que opinar nisso, porque é questão de opinião, é só a cultura deles. E não interessa se está certo ou errado para você, para eles é certo, acabou. Tudo é questão de opinião. Não tem mais certo ou errado, não tem mais faça ou não faça. É aquela velha história do se te faz feliz, então faça. Então não te faz mal. E aí criou-se uma cultura do cancelamento, né? Porque daí, se você dá a sua opinião de uma forma muito radical, muito extrema, onde acham que você está sendo intolerante demais, aí você é cancelado. Aí as pessoas evitam você, aí as pessoas começam a tirar você fora do jogo. E parece que, infelizmente, existe sobre algumas pessoas, talvez, infelizmente, sobre a maioria das pessoas, sobre a maioria dos cristãos hoje em dia, um espírito de medo de se posicionar. Assim como eu tinha medo de me posicionar. E você entende a ambiguidade disso? Porque eu queria ser perseguido, eu queria que as pessoas notassem, eu queria ser excluído ali por causa da minha fé, mas eu tinha medo de me posicionar. Medo porque iam pensar alguma coisa de mim, medo porque iam, sei lá, qualquer coisa. É tipo assim, eu quero ser perseguido, eu quero que vocês não gostem de ficar comigo por Jesus, mas, por favor, não façam isso. Entendeu? Um grande espírito de medo que tenta nos fazer omitir as coisas, tenta fazer com que nós sejamos negligentes com as coisas, que nós sejamos coniventes, com que nós colaboremos com as coisas. Mas quando eu preparava essa palavra, o Senhor ministrou muito claramente no meu coração. Nós precisamos ser uma geração que se posiciona diante da palavra de Deus. Nós não podemos ser uma geração que se omite, que negligencia as questões primordiais do reino de Deus. Nós precisamos ser uma geração que se posiciona diante da palavra de Deus. O cristianismo, ele não abre espaço para opinião. Você sabia disso? Não tem espaço para sua opinião no cristianismo. E pode ser bem, sei lá, você pode escutar e falar assim, nossa, que cara grosso, que exagero, mas é verdade, cara. Não interessa a sua opinião no cristianismo, é a palavra de Deus, e é isso. E nós precisamos ser uma geração que se posiciona diante da palavra de Deus e não diante de opiniões. Porque senão vira um negócio livre, e é sua opinião, e tudo bem, é só a sua opinião, eu tenho a minha, e acabou, e ninguém se posiciona em mais nada. Você não se lembra, provavelmente, de Deus pedindo a opinião de Moisés acerca do que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus chegou para Moisés e falou assim, ô Moisés, é o seguinte, você está aqui no monte e o povo lá embaixo fez um bezerro, está adorando um outro Deus.
que você acha disso? O que a gente faz? Cara, não interessa a sua opinião. É o posicionamento diante da palavra de Deus, da opinião de Deus. Deus mostra a Moisés, nesse exemplo, o que está acontecendo. Ele aponta o erro e Moisés se posiciona diante daquilo que Deus mostra a ele, e não diante daquilo que ele pensa. E é engraçado porque o seu posicionamento no mundo, o seu posicionamento diante das questões do mundo, sempre vão te levar para os lugares certos ou para os lugares errados, para as pessoas certas ou para as pessoas erradas. Sempre vão te levar a fazer coisas certas ou coisas erradas diante da palavra de Deus. Sempre, o seu posicionamento sempre vai guiar os seus passos. Cara, se você se posiciona como alguém que é omisso, que não fala nada diante de algo que claramente está afrontando a palavra de Deus, logo você está sendo conivente com isso, e logo você está andando nesses caminhos, e logo você está misturado ali e nem sabe mais quem é você. Se você se posiciona sendo conivente com aquilo que as pessoas dizem, que claramente vai contra a palavra de Deus, não vai de encontro, mas ao encontro da palavra de Deus, vai de encontro com a palavra de Deus, não ao encontro, certamente você começa a andar com essas pessoas, você começa a se tornar parecido com essas pessoas, e aí você está vivendo como essas pessoas. Tudo depende do seu posicionamento diante das coisas. E eu digo isso porque nessa época em que eu falei que eu queria ser perseguido, ali na ânsia do primeiro amor ali com Deus, com Jesus, era exatamente dessa forma. Então eu estava na faculdade, por exemplo, e aí eu estava no meio de uma roda de colegas que só falavam besteira, ou contavam piadas mais tortas que não sei o quê, ou tinham opiniões absurdas. Cara, dentro do curso de psicologia tem muita opinião absurda. E aí eu ficava calado e eu não falava nada. Ou pior, as pessoas perguntavam para mim sobre isso e eu falava, sei lá, né? Acho que, não sei, nunca parei para pensar sobre isso. Ou eu falava, acho que isso aí é de cada um, é de escolha de cada um, né? Nicolas, você é contra ou a favor de tal coisa, aborto, sei lá? Sei lá, eu acho que isso aí tem que ver de cada um, sem posicionamento. E cara, eu me tornava extremamente parecido com essas pessoas. Não havia distinção nenhuma, não havia diferença nenhuma. Eu estava ali numa roda em que todo mundo era igual, inclusive eu. Porque não existia posicionamento diante da palavra de Deus, diante das convicções que Cristo coloca para nós. Convicção, é disso que nós precisamos para nos posicionarmos. Você não vai se posicionar em nada se você não tiver convicção desse algo. Olha para a palavra de Deus, olha para a Bíblia. As pessoas elas tinham tanta convicção de que Jesus era real, de que o Evangelho era real, que elas estavam dispostas a sofrer, a serem executadas por aquilo. Cara, isso é convicção, isso é certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi. Eu tenho convicção disso e por isso eu me posiciono dessa forma. Nós precisamos ser essa geração que se posiciona. Eu fico me perguntando em que momento nós perdemos isso. Em que momento a gente deixou de ser essa geração? Porque é maravilhoso, é lindo você dedicar algumas horas do seu dia, da sua semana para vir para uma igreja e adorar a Deus, mas cara, quando você precisa se posicionar lá fora no mundo, você é omisso, você não faz isso, eu não faço isso. Provavelmente você se lembra de momentos em que você foi omisso diante de um posicionamento, diante de alguém que pediu a sua opinião, perguntou o que você acreditava acerca daquilo.
Eu separei aqui alguns pontos sobre o posicionamento de um cristão, que eu acredito que sejam essenciais para que a gente possa de fato se tornar essa geração que se posiciona. E cara, se você quiser anotar isso para não esquecer, sei lá, anota. O primeiro ponto é que posicionamento é diferente de posição. Vou repetir, posicionamento é diferente de posição. Talvez a maior parte das pessoas elas estejam mais preocupadas em posição com a posição que elas têm do que com seu posicionamento. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa o que você é, o interessa é como você se posiciona. Nós tendemos a pensar que o posicionamento vem depois da posição. Primeiro, eu chego a algum lugar, eu me torno algo, e aí eu começo a me posicionar como esse algo. Quando na verdade não, é o contrário. Primeiro você se posiciona, e aí as posições vêm. Posicionamento é mais importante do que posição. Infelizmente isso é muito comum dentro de igrejas. Cara, tem sempre aquele, talvez seja eu, talvez seja você, que fala assim, nossa, eu queria muito ser um líder, eu queria muito ser um pastor, nossa, eu queria muito que as pessoas me percebessem, me notassem aqui, ó, notassem quanto eu toco bem, eu tenho tanto desejo que as pessoas me elogiem porque eu canto tão bem, eu quero tanto que as pessoas percebam como eu sou o melhor, sei lá, eu faço a melhor cantina do mundo, eu sou o melhor fazendo aquilo, eu quero tanto que as pessoas me vejam, me notem. Você deseja posição, não posicionamento. Elas querem ser, as pessoas querem ser, mas não querem fazer para ser. Eu vou dar alguns exemplos aqui, começando por mim mesmo, como eu já comecei falando de mim. Quando eu me converti, e depois que eu me converti, por um bom tempo ainda, eu enfrentei muito problema com pornografia. Muito, cara. Mas muito mesmo. E aí, sabe o que eu falava? Porque assim, eu tinha convicção de que isso era errado. Eu sabia que era errado. Eu não queria fazer, eu queria parar. E aí, eu sempre fui muito ativo em qualquer igreja que eu passei. Sempre quis ajudar, quis fazer. E eu tinha bastante tempo livre, então eu ia lá, quando eu me converti, eu não tinha mais nada para fazer mesmo da vida, então eu ia lá e fazia. E aí, naturalmente, se você está fazendo, as pessoas começam a notar você e começam a falar assim, poxa, cara, não quer pegar e liderar uma célula aqui, por exemplo? E aí, o que eu fazia? Cara, eu tenho muito problema com pornografia, eu tenho muito problema com esse vício, eu não consigo sair disso, mas agora me convidaram para ser um líder de célula. Então, quando eu for líder, eu vou parar. Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero a posição, para daí eu me posicionar. Está entendendo? Cara, e foi assim por muito, muito, muito tempo. Ó, Nicolas, seguinte, quer entrar na equipe de louvor? Quero, cara, maravilha, vamos lá. E aí, sozinho no meu quarto, eu falava, quando eu entrar no louvor, eu vou parar com a pornografia. Entrava no louvor, não parava. E aí, Nicolas, pô, que tal você liderar uma célula, cara? Vamos lá? Vamos, bora, vamos pra cima. Quando eu for líder de célula, eu vou parar com a pornografia. E não parava. Eu estava sempre procurando uma posição que me ajudasse a vencer os meus pecados. Não tinha posicionamento. Que tal você ser líder de jovens agora, Nicolas? Pô, cara, que legal, que negócio grande. Eu quero isso. Sozinho no quarto. Quando eu for líder de jovens, eu vou parar com a pornografia. E não parava. O pior, não sei se você já passou por isso, mas o pior era quando alguém chegava e falava assim, caraca, Nicolas, que
palavra top que você trouxe, cara. Nossa, Nicolas, você tocou bem pra caramba, você cantou bem pra caramba hoje. Nossa, glória a Deus, eu senti unção de Deus na sua vida. E dentro de mim, cara, eu sabia que eu estava podre em pecado. Cara, não tem sensação pior. Deus ele está chamando pessoas que se posicionem, não pessoas que tenham posições. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deus não quer saber se você faz tal coisa ou outra coisa na igreja. Deus não quer saber se você prepara o melhor lanche na cantina, se você canta bem pra caramba. Deus não quer saber se você é o melhor baterista, guitarrista, seja lá o que for. Deus ele quer alguém que se posicione, independente da posição dessa pessoa. Saber o que precisa ser feito é completamente diferente de fazer o que precisa ser feito. Esse é o ponto. Eu sabia que eu precisava parar com a pornografia. Eu sabia que aquilo estava me matando. Mas, cara, saber é diferente de fazer. E quando era para fazer, para se posicionar de verdade, não rolava. E eu não estou dizendo que não é importante, que você tem que ignorar se você tem um chamado para liderança, um chamado pastoral, ou para músico, qualquer coisa que seja, assistência cultica, enfim, independente de qual seja o seu chamado específico. Eu não estou falando que isso não é importante e que você não pode desejar isso, você precisa investir nisso. Mas, cara, antes de pensar em chegar nesses lugares, se posicione. Antes de pensar em chegar e ser o pastor, cara, se posicione diante da palavra de Deus. Continue investindo no seu chamado, mas antes disso, invista em intimidade com o Espírito Santo, em posicionamento diante da palavra de Deus. Amém? Você está me entendendo? Vocês estão meio calados, pelo amor de Deus. Fala pelo menos amém, de vez em quando. Tá bom? Vou te contar um negócio que pode ser que você se escandalize um pouco mais. Não é heresia, prometo. Mas você sabia que o pastor Lorival, esse cara aqui, ó, conhece ele? Você sabia que o pastor Lorival, ele exercia o chamado pastoral antes de ser chamado de pastor, Lorival? Você sabia disso? É mentira, pastor? Você sabia que o pastor Rafael, cara, o pastor Rafael, olha o nível, ele exercia o chamado pastoral antes de ser chamado de pastor Rafael? Era só o Rafa, mas já existia um posicionamento. Independente da posição, não existia posição de pastor, existia posicionamento. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum, sei lá, grande homem e mulher que você vê hoje assim e fala, uau, nenhum desses foi ungido antes de experimentar e se posicionar diante daquele chamado. Nenhum, cara, nenhum. Nenhum. Como eu disse, se você almeja esses lugares, se você tem um chamado específico, seja pastoral, seja para liderança, qualquer outro que seja, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas se posicione de forma coerente com esse chamado então. Não espere ser para se posicionar. Não faça como eu, falando assim, não, mas quando eu for líder, daí eu vou parar de fazer as coisas que um líder não faz. Eu não sou ainda, falta um dia, amanhã eu vou assumir a célula, então amanhã eu paro. E você não vai parar. Por experiência própria eu te digo, você não vai parar. O segundo ponto é que o cristão ele precisa se posicionar em lugares estratégicos. E presta atenção aqui, pelo amor de Deus, para você não falar que eu estou sendo herege, que eu estou falando besteira. Você precisa ter maturidade para entender que existem lugares que não são para você. Que existem lugares que você não precisa nem deve estar.
Eu estou falando de lugares espirituais, sim, mas eu também estou falando de lugares físicos, literalmente lugares. Ah, mas eu vou naquele show porque eu sou cristão, e aí eu vou ser o único cristão ali, eu vou ser luz do mundo ali naquele... Ah, pelo amor de Deus, cara. Você vai estar cantando com todo mundo lá e não vai nem lembrar de Deus. Para de ser trouxa. Você está tentando enganar você mesmo. E, besteira. Eu vou lá no Lollapalooza porque eu vou orar pelas pessoas lá na porta. Vai nada, você vai orar, sei lá. Se orar por 3 pessoas, amém. Você vai entrar e curtir o resto das 5 horas de evento lá. Existem lugares que não são feitos para você. Lugares em que Deus não te chamou para estar presente. Eu não estou dizendo que essas pessoas que a gente enxerga, esses grupos fazendo evangelismo em grandes eventos, em shows, nas portas de casas noturnas, eles estão errados. Mas entenda, esses grupos, glória a Deus que seja assim, em nome de Jesus que seja assim, eles têm um chamado muito específico para isso. Deus precisa ter falado muito especificamente com esse grupo. Eles precisam estar debaixo de uma autoridade espiritual muito forte. Agora vem você, o Zezinho da aliança, da expansão, olha, falei aliança, desculpe. O Zezinho da Expansão Church, que, sei lá, vem um domingo por mês, 2 domingos por mês, vem 2 sábados por mês, falando assim, não, eu vou lá, vou sozinho, ou vou com mais um amigo aí que acabou de se converter, para orar pelas pessoas no show. Vai sim, você vai. Vai lá para você ver. Isso é engano, cara. Isso é mentira, e você sabe que é mentira, isso que é o pior, sabia? Você sabe que é mentira. Quem faz isso sabe que é mentira. Não sabe, Marcelo? Vou denunciar aqui. Brincadeira. Depois você pergunta a história para Marcelo. Cara, teve uma vez, olha só que doideira, né? Lá na igreja onde eu me converti, que a gente, depois de um culto lá de jovens, num sábado, uma sexta, que era de sexta lá, eu me reuni com mais 4 amigos, eu acho, ou um pouco mais, a gente foi em 2 carros, e a gente falou assim, vamos evangelizar agora? Acabamos de sair do culto, estamos pegando fogo, vamos evangelizar? Aí nós falamos, vamos, todo mundo falou, vamos, bora, para onde nós vamos? Aí a gente falou que eu dei a ideia, na verdade, olha que vergonha, eu que dei a ideia. Eu falei assim, vamos lá para o Sound. Vocês conhecem o Sound? Conheceram o Sound? Quem conheceu o Sound? Olha, falar para você, cara, pensa que, sei lá, mano, é doideira, não existe mais esse lugar, ficava ali na General Osório. Graças a Deus não existe mais, mas pensa num lugar... barra pesada. Eu não me orgulho de falar que eu tinha muitos amigos drogados na época em que eu não era convertido, na escola. E todos eles falavam a mesma coisa. Vamos lá no Sound, que lá é o berço da cocaína de Sorocaba. É tudo lá. O lugar era trash, cara. E aí eu, recém-convertido, com mais um bando de colegas que se juntasse todo mundo ali não tinha 3 anos de conversão, totalizando, falamos, vamos lá, vamos converter esse povo cocaína aí. Que cocaína o quê? Vai cheirar a palavra de Deus agora. E aí nós fomos, a gente pegou o carro e foi. A gente parou do outro lado da avenida, o Sound era desse lado, a gente parou do outro lado. A gente chegou perto ali, a gente estava dentro do carro, a gente já estava todo mundo assim, engolindo seco, coração já a 1000 já, né? Mas beleza, vamos lá, Deus chamou a gente para estar aqui. Só nós. Doideira. E aí a gente desceu do carro, a gente atravessou até o canteiro ali, onde tem a pista de bicicleta, e aí a gente ficou, todo mundo calado, ninguém falava uma palavra, a gente ficou só olhando, assim, o pessoal, assim. O povo passava, aí eu pensava, né, acho que todo mundo pensava, quem será que vai ser o primeiro? Vai puxar uma oração? Ninguém se disponibilizava.
A gente nem entrou. A gente ficou ali um tempo, calado, sem falar nada. E teve uma hora que a gente falou, vamos embora, né? Vamos para outro lugar? Mas pensa que a gente desistiu? Não desistiu não, a gente foi para a porta de uma balada sertaneja, não sei aonde aí. E lá a gente orou por meia dúzia de pessoas e já era. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Cara, tem lugares que não foram feitos para você estar. Tem lugares que você não precisa frequentar. Por mais que a sua intenção seja maravilhosa. Tá, eu vou te dar uma colher de chá e vou pensar que você quer ir para o Lollapalooza porque você realmente quer orar pelas pessoas. Tá, você pode ter a melhor intenção do mundo. Cara, existem lugares que não foram feitos para você, que você não precisa estar. O cristão precisa se posicionar estrategicamente. Como eu me posiciono estrategicamente nos lugares certos? Sabendo para que Deus te chamou. Cara, se eu fosse de fato uma pessoa que foi chamado para evangelismo e que quem sabe tinha um respaldo espiritual, de liderança espiritual, para fazer isso naquele dia, talvez as coisas fluíssem, cara. Talvez fosse maravilhoso e as pessoas se convertessem ali no sound. Mas não era aquilo que era para eu fazer naquele momento. Aquele lugar não era para mim naquele momento. E nunca foi, graças a Deus. Eu nunca fui no sound, viu? Nem quando eu não era convertido. Era barra pesada demais para mim. Estamos passando, na verdade, ali, ó, por aquele tema ali, esse ano, né? Brasas. Cara, o que acontece se você jogar um punhado de brasa quente num tanque de areia? Nada. Não vai acontecer nada. Vai passar um tempo e aquela brasa vai esfriar. E já nem acesa está mais. Agora experimenta jogar um punhado de brasa num palheiro, em folhas secas. Você inicia um incêndio. Uau! Posicionamento estratégico. Existe um chamado de Deus para a sua vida, existe um porquê Deus te chamou, existe. Então procure entender, descobrir para que Deus te chamou e se posicione diante disso. Para de querer fazer coisa porque os outros estão fazendo. Nossa, eu vi que o fulano, a igreja não sei das quantas, está reunindo todo mundo na praça para fazer um super cultão. Cara, Deus te chamou para isso? Amém, vai embora. Não te chamou? Esquece. Para, cara. A menos que seja um direcionamento de liderança, debaixo de uma autoridade, debaixo de direcionamento de Deus, esquece isso. Eu não estou dizendo também que você não pode ter ideias e ter sugestões e gostar de fazer as coisas e sugerir para o pastor Lorival: pastor, por que a gente não faz tal coisa em tal dia? Maravilha, faça isso também. Mas entenda que se não é o teu chamado, e se não é para você estar e fazer isso, esquece, cara. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Se posicione sim, mas estrategicamente, não em qualquer lugar. Amém? Vocês estão comigo? Nós precisamos ser brasas dentro de um palheiro o tempo todo. Cara, se você for brasa num tanque de areia, você vai deixar de ser brasa. Vai virar cinza com o tempo. Eu sei disso porque eu virei cinza. Quando eu estava lá na faculdade e não me posicionava, e estava no meio da roda da galerinha lá que curtia as paradas, e não falava nada, por mais que eu fosse cristão já, era uma brasa acesa, era uma brasa viva, só que não tinha onde incendiar, não tinha onde pegar fogo, estava num tanque de areia, não fazia nada. Vai lá em 1 Tessalonicenses 19. Eu anotei aqui, mas vou confessar que eu nem lembro por quê. Mas deve ser importante, então vamos ver. Isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, diz assim: não apaguem o Espírito Santo. É interessante que ele está dizendo não apaguem.
é uma ação direta. Não apaguem. Ele está dando um direcionamento direto para você. Você é o responsável, não apague. Ele não está dizendo assim, não deixe que os outros apaguem o Espírito Santo. Não deixe que apaguem o Espírito Santo. Não deixe que o Espírito Santo se apague. Não, não apague. Você não apague o Espírito Santo. Cara, o posicionamento de uma brasa viva, seja em areia, seja em palha, seja para apagar, seja para incendiar, depende de você. Não existe esse negócio de, o culpado por eu não estar firme na igreja é os meus amigos lá. Porque eu estava andando com eles, daí eu fiquei assim, não estou mais na igreja, o culpado é eles. Mentira, é você. Você apagou o Espírito Santo. Está entendendo isso? Amém? Não apague o Espírito Santo. Suas atitudes estão totalmente ligadas com isso. Aquilo que você faz determina se o Espírito Santo ele continua aceso ou se ele apaga dentro de você. Terceiro ponto. O posicionamento de um cristão deve ser um estilo de vida, não um momento. Você precisa estar posicionado 24 horas por 7, não em momentos. Você não pode ser hipócrita, eu não posso ser hipócrita. Aquilo que a gente é, fechado no quarto, dentro de 4 paredes, é isso que a gente é de verdade. É isso que você é de verdade. Se você se posiciona quando não existe ninguém olhando para você, se você tem as suas convicções, quando ninguém está perguntando para você o que você pensa sobre aquilo, amém. Mas se você só se posiciona quando alguém te pergunta, ou quando alguém está pressionando você, se você se diz contra a pornografia, mas dentro de 4 paredes você consome isso, você é um hipócrita. Seu posicionamento não deve ser um momento, deve ser um estilo de vida, uma forma de viver. Eu me posicionava lá quando eu estava na faculdade, foi bem no comecinho da faculdade isso tudo. Eu me posicionava para mim mesmo. Eu estava lá e eu pensava dentro da minha própria cabeça, não, pelo amor de Deus, isso aí é absurdo, cara. Que besteira que você está falando aí, pelo amor de Deus. Que doideira. Mas se alguém perguntasse alguma coisa, eu dava risada. Seu posicionamento não pode partir de momentos, tem que ser o seu estilo de vida. Eu me posicionava para mim mesmo, mas para os outros, quando realmente precisava me posicionar, nada. Você não foi chamado para se posicionar dentro de um culto, dentro de uma igreja. Você não foi chamado para o pastor Lorival perguntar para você o que você pensa a respeito disso e você se posicionar. Não foi para isso. Você não foi chamado para chegar no final de um culto power, igual foi na semana passada, aqui, ficar extremamente avivado e maravilhado e saiu daqui, acabou tudo isso. Você não foi chamado para isso. Não é um momento, é um estilo de vida, é uma vida, entende? O que acontece? Pega que eu tô nas analogias hoje, ó. O que acontece quando você, sabe final de churrasco, que tem aquele carvão em brasa ali só, quase apagado? Se você chega perto ali e faz um vento e sopra, aquela brasa faz o quê? Ela dá aquela acendida e murcha de novo. Não é verdade? É isso que acontece. Acende e apaga de novo. O que a gente está fazendo, talvez o que você esteja fazendo e talvez o que eu esteja fazendo, é chegando aqui para um culto para receber um sopro do Espírito Santo. E só isso. A gente chega aqui, o Espírito Santo sopra, a gente acende e saiu, a gente apaga. Seu posicionamento não é um momento, é uma vida. De que forma a gente mantém essa brasa do churrasco, do final do churrasco, acesa? A gente coloca mais combustível ali. A gente joga alguma coisa para queimar.
A gente joga alguma coisa, sei lá, um pedaço de papel, que seja. Porque daí quando a gente sopra, aquela brasa acende, mas ela não apaga, ela incendeia o que está ali. Cara, quando você vier para um culto, como o da semana passada, como esse, e o Espírito Santo soprar em você, e você sentir a presença de Deus, porque você pode sentir a presença de Deus, você precisa ter combustível dentro de você para continuar queimando no resto da semana. Não dá para você se contentar em receber tudo aquilo, em ficar maravilhado e sair daqui e voltar para a mesma porcaria de sempre, para o mesmo pecado, para o mesmo vício, para a mesma vida medíocre. Não dá, cara. O Espírito Santo precisa encontrar combustível em você. Agora que eu pensei em o óleo nas candeias lá, vai pegando se não está alinhado com Deus. Você precisa ter óleo para que essa brasa incendeie. Amém? O que nos consola é que o posicionamento diante do Evangelho não traz apenas dores. Traz dores, sim, com certeza. E agora eu vejo que faz sentido aquela minha ânsia por ser perseguido e querer que as pessoas notassem que eu era cristão. Ok, você pode desejar isso, mas você precisa de um posicionamento para que isso aconteça. E uma coisa está ligada na outra. Cara, se você está amiguinho demais do mundo, se não tem nada acontecendo na sua vida por causa do seu posicionamento em Jesus, seja espiritualmente ou não, alguma coisa errada tem aí. E uma coisa caminha com a outra. Não dá para você se posicionar e querer que tudo caminhe maravilhosamente bem para você. Não vai. Desculpa, eu sou anti-coach. Não vai dar tudo certo na sua vida. Mas nós temos uma esperança de que nem tudo são dores dentro do Evangelho. No texto que nós lemos, lá em João, Jesus ele diz, na sequência: se o mundo perseguiu a mim, perseguirá a vocês. Mas se o mundo escutou a mim, escutará também a vocês. Não tem jeito, não tem escolha, não tem assim meio termo. Se você é alguém que valoriza o seu posicionamento e não uma posição, se você não está almejando posição de coisa nenhuma, mas você se posiciona independente da sua posição, se você se posiciona estrategicamente em lugares que o Senhor te chamou para se posicionar, se você se posiciona da forma correta, as pessoas elas vão enxergar Cristo na sua vida. Não tem como isso não acontecer. Não tem como as pessoas não notarem, não tem como a mensagem do Evangelho não ser passada através da sua vida se você se posicionar. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.